a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, assim me consume. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Bem-vindos vocês todos que nos acompanham neste canal para mais um estudo, e hoje na carta de número 12, Creio na Vida Eterna. Sempre é de costume fazermos uma memória, mas também hoje nós falaremos sobre o tempo em que nós estamos, que já iniciamos, o novo tempo, o tempo litúrgico, o tempo do Advento. Mas queremos convidá-los para rezarmos juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos dizer que é um prazer estar com você, que nos acompanha, já terminando o nosso estudo sobre esse eixo, que foi uma alegria muito grande, e convidá-los mais uma vez, para não ficarmos só com esse estudo que a gente está apresentando a vocês, mas que a gente possa aprofundar-se ainda mais. Todas as cartas trazem um texto muito interessante, os textos bíblicos e também as reflexões do Padre Ellison, que a gente possa, em um momento oportuno, estar aprofundando estes artigos do nosso credo, que é a nossa profissão de fé. Como nós estamos já iniciando o tempo do Advento, a primeira semana, nós gostaríamos de trazer para vocês um pouco sobre o sentido deste tempo, que é um tempo de espera, um tempo de muita alegria, de muita expectativa para a vinda do Senhor. Essa imagem que a gente traz para vocês é um pouco é a nossa realidade, o tempo que nós vivemos. Nós agora estamos entrando na primeira semana do Advento, e a gente então traz para vocês alguns esclarecimentos, uma fala realmente sobre o tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de grande riqueza para nós católicos. E aqui então diz, todos sabemos que existe diferença entre o calendário civil e o calendário religioso. Ainda a gente faz essa confusão, O ano civil ele sempre inicia-se no 1º de janeiro, prolonga-se até 31 de dezembro e é dividido em 12 meses. Com o calendário católico, isso acontece de uma forma diferente, O nosso ano inicia sempre no 4º domingo antes da solenidade do nascimento do Senhor e é dividido em tempos litúrgicos, fundamentados no mistério de Cristo. Embora tenhamos datas do calendário civil como marcantes no nosso ano litúrgico, principalmente por causa das comemorações dos santos e santas, o tempo litúrgico é fundamental para a gente entender a nossa caminhada, a caminhada da nossa igreja. Assim temos os tempos do Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e Tempo Comum, como as partes do ano litúrgico, que nos ajudam então a fazermos essa caminhada com mais precisão, com mais entendimento. O dia do nascimento do Senhor, 25 de dezembro, no qual celebramos o mistério da encarnação do Verbo, que se fez carne e veio habitar entre nós, determina os tempos do Advento e tempo do Natal. A gente teve um pouco esse entendimento.
O advento, então, na caminhada do povo, né, é uma caminhada que nos aponta para estarmos sempre vigilantes. Vigiar significa estar atento, sair ao encontro do Senhor, que quer entrar este ano mais que o ano passado em nossa existência, para dar-lhe um sentido total da nossa salvação. Né? Então é interessante nós percebermos a importância desse tempo, porque nós vamos fazer uma avaliação do tempo que passou, né? E nos prepararmos para o tempo que vem, o novo tempo. Então, o que é o tempo do Advento? São 4 semanas que antecedem ao Natal. É uma grande oportunidade para o mergulho na liturgia e na mística cristã. É um tempo de esperança, de preparação alegre para a vinda do Senhor. Um meio precioso de recordar o mistério da salvação e reavivar os valores cristãos. Começa as vésperas do domingo mais próximo do dia 30 de novembro. Nós celebramos no último final de semana a festa de Cristo Rei e agora a gente entra então no tempo do Advento, essa grande riqueza da nossa igreja. Também queremos dizer que o tempo do Advento possui dupla característica. Um tempo de preparação para as solenidades do Natal, que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, e também um tempo em que, por meio desta lembrança, voltam seus corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. E essa é uma característica da nossa igreja nesse tempo. Esse tempo litúrgico convida o cristão a viver algumas atitudes essenciais à expressão da fé cristã. A espera vigilante e jubilosa, a espera, a conversão. A espera está fundamentada na confiança nas promessas do Antigo Testamento. Essas promessas se concretizam na vinda do Messias. Para o cristão, a confiança nas promessas messiânicas é diferente da esperança do povo do Antigo Testamento, porque o Messias é o Emanuel, é o Deus conosco. Ainda falando sobre o tempo do Advento, né? Propicia a conversão, a preparar o caminho para a vinda do Senhor, através de uma disposição maior na oração e um mergulho na palavra. O Advento deve ser celebrado com sobriedade e discreta alegria. Flores e instrumentos musicais sejam usados com moderação, para não antecipar a plena alegria do Natal do Senhor. Então, olha que são pequenos gestos solenes, né, que a gente vai vivenciar, mas é de uma grande expectativa, mas ainda não é a vinda do Senhor, o momento, né, do Senhor. Então a alegria ela vai se concentrar lá no Natal, no nascimento de Jesus. Nós queremos também dizer que alguns símbolos, né, são destaques nesse tempo. Então temos um dos símbolos do Advento, que é a coroa, ou também grinalda, né, algumas pessoas assim chamam, feita de galhos verdes entrelaçados, formando um círculo. Nelas são colocadas as velas, 4 velas, representando as 4 semanas do Advento. A cada domingo, uma vela será acesa. Também trazendo presente liturgicamente o que a gente está vivendo, o que os evangelhos nos trazem como reflexão para cada semana. A coroa do Advento, ela tem a sua origem em uma tradição pagã e europeia. No inverno acendiam-se velas que representavam o fogo do Deus Sol, na esperança de que a sua luz e o seu calor voltassem. Os primeiros missionários aproveitaram essa tradição para evangelizar as pessoas, partindo de seus costumes para anunciar-lhes a fé. Então, sempre tem uma razão, um motivo, né? A coroa, ela tem a forma circular, que é o símbolo do amor de Deus, um amor eterno, sem princípio, sem fim. Também
do nosso amor a Deus e ao próximo, que nunca deve terminar. Além disso, o círculo dá uma ideia de união entre Deus e as pessoas, como uma grande aliança. Uma aliança que Deus sempre fez com o seu povo. Então, olhe a beleza que é experimentar esse tempo, né? Não deixar passar, não atropelar o tempo do advento. Os ramos verdes, cuja cor é a cor da esperança, da vida. Deus quer que esperemos a sua graça, o seu perdão misericordioso e a glória da vida eterna. São 4 velas que simbolizam as 4 semanas. No início, a coroa sem luz, recorda-nos a experiência de escuridão e pecado. Na medida que a gente se aproxima do Natal, vamos acendendo as velas, uma a uma, até chegar à 4ª vela, que é onde vai fechar então o tempo, esse ciclo do advento. As velas do advento, falando um pouquinho sobre elas, né? Fala-se muito e pergunta-se, né, qual a cor das velas? Aos que começaram a usar 3 velas de cor roxa, uma de uma cor rosa, conforme os domingos do advento. Na Suécia, as velas são todas de cor branca. Na Áustria, usam velas coloridas. Não há uma explicação, uma norma que se deva seguir, mas em nossas comunidades muitos começaram a usar velas coloridas e cada uma com um significado. A primeira vela roxa, lembrando o advento e o tempo de conversão e de penitência. A segunda vela, de cor vermelha, pode estar ligada a João Batista, que prega a penitência e mostra presente entre as pessoas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nos salvar, derramou o seu sangue. A terceira vela, de cor rosa, está ligada ao terceiro domingo do advento e é a alegria pela proximidade da vida do Senhor. A 4ª vela, de cor branca, podemos ligá-la também à Virgem que conceberá e dará luz ao seu Filho Jesus, a Emmanuel, como nós também chamamos. E agora, falando sobre a espiritualidade, as comunidades e as famílias se preparam para a festa do Natal por meio de novenas, de orações em grupo, meditação da Palavra de Deus e gestos de solidariedade e caridade, especialmente com os mais pobres. Todos os gestos externos devem nos ajudar a acolher e vivenciar a boa nova da presença e manifestação do Filho de Deus, que veio trazer vida em abundância para todos nós. O nascimento de Jesus Cristo é celebrado todos os dias pelos cristãos. No Advento, a cuidadosa preparação e as celebrações ajudam a reviver a palavra dos profetas, a entrar na atitude e na proposta de João Batista e acolher no silêncio e na oração o sim de Maria, a mãe de Jesus. É importante deixar que o advento seja advento, tempo de esperar, saber esperar. Não é bom antecipar em nossas igrejas, secretarias, casas, né, o Natal, utilizando enfeites, músicas, cantos e outros elementos próprios do Natal. Vivamos a mística da gravidez. Gravidez é espera, é preparação. Só após o nascimento a criança é visível, está presente e é festa. Essa é a proposta, né? Mas a gente acaba acompanhando um pouco a vivência também do comércio, que precisa vender os objetos que nós usamos no período do Natal. Então a gente acaba também nos antecipando, mas que a gente tenha esse espírito do advento é necessário vivenciá-lo, porque é uma espera de preparação, né, do nosso coração, de conversão, de penitência. Então que a gente tenha esse cuidado também, mesmo que os enfeites, a decoração esteja aí presente,
na nossa vida. E a gente não pode ignorar, a gente tem que aprender a conviver respeitando os ensinamentos da nossa igreja, o tempo que nós estamos vivendo. A árvore do Natal e o presépio, e todos os símbolos natalinos, sugerem sempre ser colocados no tempo certo, como eu acabei de falar. Então aqui a gente trouxe 2 ideias de símbolos que podem ser aproveitados, principalmente na catequese. Embora a gente não tenha contato presencial com os catequizandos, mas pelos meios eletrônicos nós poderemos sugerir que eles criem lá com a sua família as suas coroas, e coloquem nas portas das suas casas, as coroas, eles têm também lá no ambiente familiar, uma coroa simbolizando esse tempo. Isso é muito bom, porque daí também os catequizandos e seus familiares aprendem a viver e a entender cada tempo que nós estamos vivendo. E agora, esse tempo especial. Temos também mais alguns símbolos, né, que a gente já conhece. Uma festa, por ser uma festa cristã, ela tem uma riqueza muito grande, né, de símbolos e seus significados. O presépio, o que ele nos lembra? Humildade, fraternidade de Deus, né? De um Deus que é amor, que se fez gente como nós. A coroa, na sua composição, simboliza nossa fé em Jesus Cristo. A árvore do Natal é símbolo de vida. O pinheirinho, mesmo em meio ao frio, ele permanece verde. Olha só o que é a natureza, né? A beleza o que está ao nosso redor. As bolas coloridas representam os frutos das árvores, de uma árvore viva, que é o próprio Jesus Cristo. As velas, é Jesus que é a vela que ilumina o nosso caminhar. Ainda temos os sinos, né, comunicam a chegada do Senhor, as estrelas, que vão representar Gaspar, Baltazar, Belchior, que foram à procura do menino Jesus, guiados pela estrela. Os presentes de Natal, que são presentes dos reis, que os reis deram origem à tradição eles tinham, né, essa tradição de presentear, e realmente o fizeram. Os arranjos de Natal, a criatividade desse tempo nos leva a ir além do visível. Deus é criativo para aproximar-se do ser humano. Então, mais uma vez, trazendo presente o que é esse tempo, a riqueza que ele nos traz, e que a gente precisa vivenciar isso, precisa ter presente essa alegria da espera que nos enche assim, de ânimo para um tempo novo, um tempo de mais esperança, de mais perspectivas diante de toda a situação em que a gente está vivendo. Nós queremos fazer, a partir de agora, uma memória da carta de número 11, que falava sobre o artigo, né? Creio na ressurreição da carne. A gente vai já em seguida fazer esta apresentação. Dando continuidade à nossa carta, ao nosso estudo, esse eixo foi o centro, né, o eixo, a frase-chave que a gente costuma dizer, né? Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Foi o eixo que conduziu, aliás, foi a frase que conduziu o eixo teológico catequético. 12 cartas que a gente está aprofundando com todos vocês, e a gente poderia se perguntar, né? Fizemos um bom caminho, não todos desta forma como a gente tem feito agora, tem realizado
fazendo essa apresentação pelo canal do YouTube. A gente fez algumas apresentações, alguns estudos presenciais, como não foi possível. E aí a gente poderia se perguntar, né? Temos conseguido crescer na fé, mesmo diante dessa maneira, essa nova maneira de estudar, diante do cenário que a gente está vivenciando? Temos conseguido crescer na fé? Uma pergunta que a gente precisa se fazer constantemente. O que a gente precisa fazer para crescer na fé? Então, alguns elementos são fundamentais, que a gente não possa desanimar mesmo diante de um cenário. Na carta de número 11, nós refletimos o artigo "Creio na ressurreição da carne", e foi muito bem apresentado pelo padre. Falar em ressurreição da carne é desafiante. Como falar de esperança de uma vida futura, quando a nossa mentalidade atual é de aproveitar o tempo, o presente, né? Evitar-se o máximo falar da morte e de tudo aquilo que virá depois. Essa é a nossa prática dia a dia. Aos que creem, morte não é sinônimo de término, mas passagem, partida, fim da peregrinação terrestre do homem. Lá em Hebreus 9, 27 nos diz que os homens devem morrer uma só vez. Para podermos encontrar com Deus e ressuscitar com Cristo, é preciso deixar a mansão deste corpo para ir morar junto com o Senhor, em 2 Coríntios 5, 8. Em Cristo, a morte cristã tem sentido positivo. Para mim, a vida é Cristo e morrer é lucro. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Então, para dizer para nós que Jesus, em sua pregação, declara com firmeza a sua fé na ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, o tempo todo, mesmo diante de um tema, até para nós difícil de compreensão, Jesus sempre se declara, tem firmeza, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E é nisso que nós precisamos acreditar. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé. Lá em 1 Coríntios 15, 14. Então isso vai nos dar mais segurança, mais firmeza em nossa fé. A fé em Jesus Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Então, se eu tenho essa compreensão, esse entendimento, que a fé em Jesus Cristo é a garantia da nossa ressurreição, para dizer para nós o quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus também há de nos ressuscitar. São textos que vêm nos ajudar nesta compreensão. Cristo venceu o poder da morte e garante-nos a força da vida. Ressurreição da carne significa que mesmo na fragilidade de nossa carne mortal, nós seremos glorificados, transformados e transfigurados em Cristo Jesus. Na nossa carta tinha uma frase lá no final, muito bonita, na verdade um versículo, né, de Lucas 24, 5, 6. Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ele ressuscitou. Esse deve ser uma frase que nós precisamos trazer sempre no nosso coração. Isso vai nos ajudar a alimentar ainda mais a nossa fé. E esta carta de número 11, ela trazia então, segundo Macabeus 7, 7 a 14, mesmo entregues à morte pelos homens, seremos ressuscitados por Deus. Marcos também, 12, 27, nosso Deus é o Deus dos vivos. Em Lucas 23, 42, 43, ainda hoje estarás comigo no paraíso. 1 de Coríntios 15, 12, 19,
Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vazia. Em 1 Coríntios 15, 35, 37, depois de 42 a 53, o corpo é semeado corruptível, mas ressuscita incorruptível. 1 Tessalonicenses também, pela fé em Cristo Jesus, ressuscitaremos com Ele. Colossenses, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Todos esses textos nos foram indicados para aprofundar então o tema desta carta de número 11. E é necessário que a gente aprofunde e faça dentro da metodologia da leitura orante. Com certeza a gente fez, aprofundou, mas é bom sempre retomar. Nós passamos agora a carta de número 12 com o padre Elison, que vai falar sobre creio na vida eterna. Então, mais um artigo desse nosso estudo, onde a gente vai finalizar então o nosso eixo teológico catequético. Olá, querido catequista, é com muita alegria então que nós vamos dar início, continuidade ao nosso estudo, aprofundando a carta do eixo teológico, carta número 12, aprofundando esse tema, creio na vida eterna. É importante destacar, queridos irmãos, que ao nascermos, desde o ventre materno de nossa mãe, nós deixamos o ventre materno para estar neste mundo, e um dia também deixaremos este mundo, deixaremos esta vida terrestre para então experimentar a plenitude, essa plenitude que só acontece em Deus, né? A fé na vida eterna. Todo ser humano tem um desejo pela vida eterna, o desejo pelo transcendente. Então, é uma realidade profundamente enraizada no coração, de todo ser humano. Nós, cristãos, desejamos, então, experimentar esta vida eterna. Deus, então, Ele nos criou pelo amor para a comunhão com Ele. Desde já aqui na terra, ao sairmos do ventre materno de nossa mãe, Deus já nos criou. Deus já nos conhecia, de Jeremias. Então, Ele nos criou pelo amor. Ele nos criou para viver este amor, para viver em comunhão com Ele. Então, desde já, nós somos convidados, então, a fazer essa experiência de amor com Ele. E um dia, quando partirmos daqui, estaremos face a face com Ele. Então, todo ser humano tem em si esse desejo, essa espiritualidade, este encontro pessoal com Deus, com o transcendente. Na Sagrada Escritura, encontramos algumas expressões que falam, então, da vida eterna. No livro da Sabedoria, os justos viverão eternamente, né? O caminho da justiça, nós todos somos convidados a buscar também. A vida eterna, ela já começa aqui na terra. O céu já começa desde já, nas nossas pequenas atitudes. Consiste em ouvir a palavra de Cristo, crer nele e naquele que o enviou. Desde já, então, nós começamos a fazer essa experiência do céu, a ouvir os ensinamentos de Jesus, a colocar em prática os seus ensinamentos. Desde já, então, vamos vivendo essa dimensão escatológica, vamos vivendo essa dimensão de vida eterna. A nossa condição terrena, muitas vezes, ela nos impede de experimentar em plenitude e até mesmo de imaginar toda a beleza da vida eterna. Muitas coisas podem nos distrair. Então, muitas vezes, a nossa condição terrena nos impede de entender essa dimensão de vida eterna, de compreender aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso, nós somos convidados a deixar um pouco essa dimensão terrena e buscar as coisas do alto. Quanto mais vamos buscando as coisas do alto, mais assim a gente vai conseguindo entender esta beleza que é a vida eterna. Veja, meus irmãos, a realidade da vida eterna pode ser comparada a partir da nossa realidade como um exemplo, uma festa. Lá na festa, quando você participa, tem alegria,
tem convidados, tem pessoas. Você acaba acompanhando aquela festa, acaba se alegrando com a presença dos irmãos, do aniversariante, dos amigos. Então, numa festa, nós nos arrumamos muito bem, não é verdade? A gente coloca uma boa roupa, a gente se organiza para participar desta festa. Assim é também a vida eterna. Desde já, nós vamos nos preparando para participar desta festa. Então, esta comparação, lembramos muito bem que nós todos cristãos somos convidados então a preparar o nosso coração. Já estamos nos aproximando desse tempo tão bonito que é o tempo do Advento, de preparação ao Natal do Senhor. Isso é preparar o coração para viver essa dimensão de vida eterna, participarmos desta festa um dia na eternidade com Deus Pai. Essa festa é uma festa sem fim, no qual participa toda a humanidade redimida. Aqui temos uma imagem para ilustrar lá no Santuário Nacional de Aparecida, um dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Claro que nesse tempo a igreja não está assim, devido à pandemia, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas essa imagem ilustra bem aquela imagem da festa, a imagem da festa sem fim. Se nós, quando estamos lá no Santuário Nacional, que alegria participar daquela solenidade, daquela missa, de fazer a nossa devoção, de nos colocar diante do Senhor Jesus, diante da imagenzinha de Nossa Senhora. Se lá a gente acompanha esse clima de festa, imagine então no céu, num lugar perfeito, no verdadeiro santuário, estaremos então celebrando essa festa sem fim, como uma humanidade então redimida. O que você já ouviu falar sobre a vida eterna? O que você sente ao pronunciar esta afirmação, creio na vida eterna? Como é o teu coração quando você ouve essa dimensão de vida eterna? Quando o Senhor Jesus também nos fala sobre a vida eterna, o que você pensa? Você então pode fazer algumas anotações no seu caderno, no seu diário, também para os seus conhecimentos, para a sua realidade. Veja, meus irmãos, após a morte, o ser humano ele se vê então diante de três possibilidades. Ao partirmos daqui, nós nos encontramos então em três possibilidades. A primeira, o purgatório, que é esse estágio então de purificação. Acontece que muitos morrem sem estar devidamente preparados para o abraço eterno do Pai, esse abraço definitivo. Então morrem na amizade de Deus, que lhes assegura a salvação eterna, mas precisam ser ainda queimados na palha de seus pequenos vícios e manias, para poder entrar na glória do céu sem mancha alguma do pecado. Forma então a igreja padecente. Nós já estudamos isso em uma outra carta. Aqueles que vivem na igreja padecente, eles participam então dessa realidade do purgatório, que é um estágio então de purificação. Eles ainda não estão preparados para este abraço do Pai. Então eles precisam ser queimados, queimar os vícios, os pequenos vícios e manias ainda. Muitos desses irmãos que estão no purgatório estiveram longe da graça de Deus, então vivem então nessa igreja padecente. Nós lembramos em uma outra carta que nós também somos convidados a rezar por esses, interceder por as almas que estão no purgatório. Então é esse estágio purificatório, esse estado purificatório, ao mesmo tempo marcado pela dor do arrependimento e do remorso, mas também pela certeza e alegria da salvação. O catecismo da igreja nos diz isso. Aquele que está no purgatório tem a grande chance, então, de purificar-se e acolher esta salvação. A pessoa que está no purgatório, ela já contempla esta realidade do céu, mas ela precisa, então, ser purificada. Então, depois do céu, o purgatório é o lugar de maior felicidade, pois já é a certeza de que logo se chegará ao céu. É uma imagem muito ilustrativa. Os anjos,
tirando aqueles que estão na fase de purificação, os anjos acolhendo. É esse desejo por eternidade, esse desejo por Deus. Então a igreja nos ensina que esse purgatório é um lugar, então, também já de felicidade, porque estamos contemplando o reino dos céus. O céu, uma outra dimensão, uma segunda possibilidade também para todos nós, o céu é esta felicidade suprema e definitiva. Aquele que passa fazendo o bem, aquele que passa fazendo a vontade do Senhor, esse então vive esta felicidade. No coração de todo ser humano está o desejo então da felicidade plena e sem fim. Essa felicidade nós vamos encontrar somente em Deus, e é Ele quem nos proporciona por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Cristo então veio de forma definitiva, de forma plena, nos apresentar esse céu. Cristo veio ao nosso encontro, fazendo com que cada ser humano possa então se encontrar com Deus. A felicidade do céu supera toda a compreensão e toda a imaginação. O céu então é esse estado de alegria, de vida plena que encontramos em Deus. A carta aos Coríntios nos fala: o que Deus preparou para os que amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. Deus preparou então esse belo lugar para aqueles que o amam, para aqueles que o seguem. Então, vamos viver esta palavra de São Paulo aos Coríntios, né? Pensar nisso. Deus preparou um lugar para mim, preparou uma realidade diferente para todos nós quando partirmos daqui. É preciso então fazer a vontade do Senhor. Na vida eterna não haverá então mais tempo, né? Não haverá mais relógio, não haverá mais tempo, espaço e realidade material, essa realidade física. O céu então é um estilo de vida, podemos entender isso. É um estilo de vida totalmente aberto à comunhão, ao encontro pessoal com Deus. Então não é um lugar físico. Muitos irmãos pensam, né, que é um lugar que fica imaginando então nessa dimensão material, nessa dimensão de espaço, de tempo. Não, é um lugar de comunhão, é um lugar, né, é um estado, uma realidade onde estaremos com Deus. Até a gente usa essa expressão, a palavra de Deus usa, né, Jesus dizendo a Tomé, dizendo aos apóstolos, né, eu vou preparar um lugar para vós, né? Jesus fala isso, né? E quando eu estiver preparado esse lugar, também comunicarei a todos nós. Então eu vou para o Pai, e o Pai, eu vou para o Pai, e vou preparar este lugar, né? Até Tomé se pergunta: Senhor, mas nós não sabemos aonde vais. E Jesus então diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem me segue não andará nas trevas. Então essa realidade, né, diferente, essa realidade divina que Cristo veio ao nosso encontro. Então essa é a dimensão de vida eterna. Preciso então destacar isso. Não é um lugar físico. Os que morrem na plena graça de Deus e os que passaram pelo fogo da purificação, do purgatório, são reunidos então à igreja triunfante. É preciso então passar pelo fogo da purificação para alcançar essa graça de estar na igreja triunfante. Vivem em comunhão de amor com a Santíssima Trindade, intercedem por nós. Esse é o grande desejo, de estar em comunhão de amor com a Santíssima Trindade. O céu então é esse estado de felicidade suprema, definitiva. O céu, este lugar, é um puro dom da graça de Deus, né? É um estado de felicidade, é um estado de vida. Vejam, aqui uma imagem para ilustrar, né? O céu. O céu é esse lugar de comunhão, esse espaço de comunhão, esse espaço de unidade, né? É esse estado de felicidade plena. Então poderemos usar essa expressão. Veja que o padre também usa muito o termo lugar, né? Então vamos mudar esse termo lugar por estado de felicidade. É onde a gente vai estar feliz, realizado, né, em perfeita harmonia com a Santíssima Trindade, né? Então, não ver o céu, a vida eterna, como um espaço, como tempo, como um lugar físico, mas como um estado, como uma realidade de felicidade suprema e definitiva.
E o inferno, né? Essa terceira possibilidade também. A igreja ela acredita nisso, até porque a própria Sagrada Escritura nos menciona isso, essa realidade do inferno. O inferno é esse lugar de divisão, de separação, né? É a eterna separação de Deus. Deus nos criou para o amor. Deus nos criou para que possamos ser suas criaturas prediletas. Mas muitas vezes o ser humano ele passa a vida inteira longe de Deus. Em algum momento da vida, pode ser que o ser humano ele se arrependa e aceite então a misericórdia de Deus e comece um caminho novo. Mas muitos irmãos acabam morrendo, acabam passando durante a vida terrestre e estão longe, separados de Deus. Aí depois a misericórdia de Deus, né, julgará. A misericórdia de Deus acompanhará cada caso. Então Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele tudo fará para que a sua vontade salvífica universal realmente aconteça. Veja, Jesus então, Deus, esta imagem então do bom pastor, né, que não quer que nenhuma ovelha se perca, nenhuma, mas que toda ovelha encontre então um refúgio, que toda ovelha possa alcançar a salvação. Esse é o desejo de Deus. Deus também é a imagem daquele Senhor que espera o filho perdido, o filho pródigo, aquele que gasta toda a herança, que gasta todos os seus bens e depois retorna arrependido. Deus está sempre de braços abertos para acolher todos os irmãos, porque o desejo de Deus é que ninguém se perca. Na verdade, quando alguém vai para o inferno, é porque a pessoa mesma se separou de Deus, negou Deus, não aceita a misericórdia, o amor dele. Por isso, então, ela vive separada da graça dele. Deus, apesar de querer que todos tenham tempo de se arrepender, tendo criado o ser humano livre e responsável, respeita as suas decisões. Olha só aquilo que nós estamos conversando. Ele respeita todas as nossas decisões. Portanto, a própria pessoa em plena autonomia pode querer se auto-excluir voluntariamente da comunhão com Deus. Então Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dá liberdade para ou aceitar ou auto-excluir Deus, né? Se separar definitivamente de Deus. Ele respeita sempre a nossa decisão. E assim, aquele que se separa de Deus estará longe da comunhão com Ele. Se alguém, até o momento da morte e do julgamento, persiste no pecado mortal, então ele recusa o amor misericordioso de Deus. Se fecha então no seu orgulho e não quer aceitar o perdão de Deus. Essa pessoa estará assumindo para si um estado de vida diferente daquele estado que é a vida eterna, mas é, na realidade, um caminho de morte, um total afastamento de Deus, né? Essa pessoa que persiste então no pecado mortal, ela recusa este amor de Deus, este amor misericordioso, devido ao seu orgulho, ao seu fechamento. A pena principal do inferno é a separação de Deus, é a eterna separação de Deus, né? Aqui está uma imagem, né? Cristo vitorioso, Cristo que venceu a morte, está na glória com o Pai. A pena principal daqueles que excluem Deus, aqueles que negam Deus, é viver essa eterna separação da realidade do céu. Essas pessoas que, por meio do seu orgulho, do seu fechamento, se excluem. Automaticamente elas se excluem. Não é porque Deus não quer dar a salvação. Não, nada disso. Deus quer dar a salvação. Deus quer dar a chance. Deus respeita as decisões de cada ser humano. E se a decisão do ser humano é de se afastar de Deus, Deus então vai acolher essa decisão. Mas Ele, como Pai, Ele quer que todos possam então se salvar, alcançar a salvação. Esse é o principal desejo do nosso Deus. E depois uma outra realidade que acontecerá no fim dos tempos, o juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo, a sua segunda vinda. Nós rezamos sempre na Santa Missa, vinde Senhor Jesus.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós estamos celebrando o sacrifício eucarístico, o sacrifício da Santa Missa, numa atitude de vigilância, aguardando a vinda definitiva do nosso Deus. Só o Pai, Ele conhece o dia, a hora desse julgamento. Virá como um ladrão, não sabemos nem o dia, nem a hora. Mas no momento certo, Deus manifestará a sua glória e o seu Filho, Jesus Cristo, virá para nos salvar, para nos libertar, virá para julgar os vivos e os mortos. É isso que nós também rezamos no credo. E qual é o principal argumento que Jesus fará? Qual é a principal fala que Jesus fará, para cada um de nós? Aqui temos uma imagem muito ilustrativa. O argumento principal que será usado no dia do julgamento é o amor a Deus e o amor ao próximo. O Senhor nos perguntará: olha, eu tive fome e me destes de comer ou não? Eu estava nu, será que você me vestiu? Eu estava doente ou na prisão, será que você foi me visitar? Esse é o principal argumento, do julgamento final. Se nós tivermos um contato pessoal com Deus, feito a sua vontade, se nós exercermos também a caridade para com as pessoas, vestindo aquele que está nu, dando alimento para aqueles que estão com fome, visitando os doentes, aqueles que estão na prisão também, nós poderemos alcançar a vida eterna. Esse é o grande desejo também de Deus. E essa é uma imagem muito bonita, nos fala de Cristo abandonado, uma imagem que está no Vaticano. Você talvez não está compreendendo, mas aqui é a imagem, não está visualizando muito bem. Mas você pode procurar na internet. O Papa Francisco pediu que criasse essa imagem, que fosse feita essa imagem, e devido à Jornada Mundial dos Pobres, Então aqui temos as chagas nos pés desta pessoa, que lembra o Cristo também abandonado, o Cristo que foi excluído por muitas pessoas. Então uma imagem daqueles que sofrem, daqueles que estão no escanteio, aqueles que passam fome, aqueles que passam momentos difíceis, Para a humanidade, essa consumação, então, será a realização última da unidade do gênero humano. Então, esta realização última, este evento que acontecerá no fim dos tempos. Os que, então, estiverem unidos a Cristo, formarão a comunidade dos remidos. Olha que bonito! Nós formaremos essa comunidade dos remidos se estivermos ligados à videira, se estivermos ligados ao Cristo, bom pastor. A cidade santa de Deus, a esposa do Cordeiro. Deus será então tudo em todos na vida eterna. Então esse é o desejo de Deus, que ninguém se perca, que ninguém se exclua deste plano de salvação. Nós temos alguns textos bíblicos que a gente vai deixar então para que você possa estudar, para que você possa rezar. A gente pede então que você possa ler cada capítulo, cada livro que aqui está, esses 6 textos bíblicos que nós apresentamos, para que você possa ler, possa fazer uma leitura orante, e você então escolha um desses textos que chamou mais atenção para você então fazer a sua leitura orante, escreva uma oração, reze esses textos bíblicos, 1 Marcos 12, 43 a 46, a viúva depositou mais do que todos os outros. O número 2, 1 Coríntios 15, 28, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu. 1 Tessalonicenses 4, 14, aqueles que nele morreram serão levados em sua companhia. 1 Timóteo 6, 12, combata o bom combate da fé e conquiste a vida eterna. O livro de Tito, aqui, gente, nós temos um erro, tá certo? Na carta sua vai aparecer Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 32. Mas você vai perceber na sua Bíblia que o versículo só vai até 16. É de 1 a 16. Então você faça a leitura, de 1 até 16. 32 não existe, só vai até o número 16 do versículo. Então, no livro de Tito nos fala: o dirigente de Deus deve ser hospitaleiro, bondoso, justo, piedoso.
E 1 João 3:2, os que morrem na graça e na amizade com Deus vivem para sempre com Cristo. São esses 6 textos bíblicos para que você possa então fazer a leitura. Combata o bom combate da fé e conquiste a vida eterna. Esse é o desejo principal de Deus, que possamos viver esta união perfeita com Cristo, bom pastor, que cuida de todas as suas ovelhas, Que possamos então seguir as pegadas de Cristo e fazer a vontade de Deus. Nós nos alegramos muito com a sua participação nessas 12 cartas que nós estudamos do eixo teológico do credo. Agradecemos pela sua presença, agradecemos pelo seu esforço. A gente tem plena certeza que esse eixo teológico do credo nos ajudou muito. E quando passar essa pandemia, a gente tem plena certeza de que você poderá ajudar muito os seus catequizandos. E até para a sua crença, para a sua devoção pessoal, essas cartas ajudarão muito. Você sabe que no canal do YouTube, nós temos ali alguns vídeos das cartas que a gente já estudou. Então é sempre importante resgatar aquele conteúdo. Quando tiver alguma dúvida, resgate aquele conteúdo da carta teológica, do vídeo, e você vai entender melhor este conteúdo. Tá certo, gente? Muito obrigado a todos. Que possamos então viver esse tempo bonito que a igreja está nos preparando, o tempo do advento, em preparação ao Natal do Senhor. Que você possa preparar o teu coração para acolher o menino Deus que irá nascer no dia 24, no dia 25 de dezembro. E agora, então, o Padre quer dar uma bênção especial a todos que acompanharam esse vídeo, que possam, então, crer e esperar a vida eterna, Desde já que possamos estarmos vigilantes, aguardando um dia definitivo, quando estaremos face a face com o Senhor. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe, vos enriqueça com toda alegria e paz que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, um grande abraço.